Olá novamente, aqui é Diogo Santana e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre títulos de renda fixa, principalmente os do Tesouro Direto. Primeiro eu vou falar sobre a variação da taxa Selic ao longo dos últimos anos e depois eu vou falar sobre como se comportam esses diferentes títulos de renda fixa, sejam eles títulos pré-fixados ou pós-fixados atrelados ao CDI ou ao IPCA. Mas antes de começar, eu gostaria de te pedir que você curtisse este vídeo e se inscrevesse no canal, porque isso me ajuda bastante na divulgação. Com o aumento da taxa Selic, começam a surgir oportunidades na renda fixa, uma vez que a taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. Se há pouco tempo atrás era inviável você deixar o seu dinheiro rendendo em títulos de renda fixa, porque a taxa Selic era tão baixa que a rentabilidade era mínima, então agora com a alta da Selic as coisas começam a ficar mais interessantes, sejam nos títulos públicos ou em títulos como CDBs. Para que você entenda o que eu estou dizendo, eu puxei alguns dados do site do Banco Central. Perceba que tivemos um período de Selic estável de mais de um ano em 14,25%. Foi aí que no dia 18 de 10 de 2016 a Selic começou a ser reduzida aos poucos, chegando no patamar de 6,5% ao ano. Então daí para frente tivemos uma das taxas mais baixas da história, com a Selic parando em 2%. Nesse momento, com a taxa Selic a 2% ao ano, se você colocasse o seu dinheiro, por exemplo, em um título como um CDB rendendo 100% do CDI, você teria uma rentabilidade bruta de aproximadamente 1,9% ao ano. Esses títulos são normalmente utilizados para reserva de emergência ou para reserva de oportunidade, que é o caixa. Então, se você sacasse o seu dinheiro antes de 6 meses, você cairia na alíquota máxima de imposto de renda, que é de 22,5%. Então, o seu rendimento, na verdade, teria uma rentabilidade líquida de 1,47% ao ano. Então, imagine deixar R$1.000 rendendo por 5 meses e na hora de sacar ter apenas R$6 de rendimento. É realmente algo muito frustrante. É por esse e outros motivos que, a partir desse ponto, a Bolsa de Valores começou a ser inundada de novos investidores que buscavam rentabilidades maiores. Outro ponto interessante é que, nesse mesmo momento, alguns bancos digitais começaram a oferecer investimentos que pagavam 150% ou até 200% do CDI. Lembrando que o CDI é a taxa cobrada entre os bancos e ele gira normalmente em torno de 0,1% abaixo da Selic meta. Se você ainda não entendeu nada sobre taxa Selic, CDI, renda fixa pré-fixada, renda fixa pós-fixada, então eu te aconselho que você assista ao meu curso básico de investimentos gratuito aqui no YouTube, ou que pelo menos assista a minha aula sobre renda fixa. Então eu vou deixar o link aqui em cima e também na descrição deste vídeo. Voltando aos bancos digitais, eles começaram a oferecer essas rentabilidades tão altas porque 200% do CDI acabava sendo menos do que 4% ao ano. Então, apesar do marketing muito apelativo, essa rentabilidade era muito baixa. Hoje, com a expectativa de taxa Selic a 7% até o final do ano, é praticamente impossível encontrar algum CDB que renda 200% do CDI, porque efetivamente acabaria sendo uma rentabilidade bruta de aproximadamente 14% ao ano. Com isso em mente, eu acredito que você já começou a entender um pouquinho onde estão as oportunidades, mas se você ainda não entendeu, vamos lá que eu te explico. Entre os títulos de renda fixa, temos os pós-fixados atrelados ao CDI, que são geralmente CDBs, LCIs e LCAs. Se você compra hoje um CDB atrelado ao CDI e existe uma expectativa de alta da Selic, então bom para você, porque quanto mais alta a Selic, mais o seu CDB vai render. Por outro lado, se você tivesse comprado esse mesmo CDB quando a Selic estava em 14,25%, seria ruim para você, porque essa taxa Selic foi caindo cada vez mais até chegar ao ponto de 2%. Então, com cada queda que aconteceu, o seu título começou a render menos. Com relação aos títulos pré-fixados, a situação é oposta, porque o título ele fica travado na rentabilidade que você adquiriu o título. Veja esse exemplo com o título do Tesouro Prefixado com vencimento em 2024. Se em fevereiro eu tivesse comprado esse título, ele sairia para mim com a rentabilidade de 6,42% ao ano. Hoje eu já consigo encontrar esse mesmo título pagando 9,15% ao ano. Isso acontece porque quando a taxa Selic aumenta, os pré-fixados pagam mais, e quando a taxa Selic diminui, os pré-fixados pagam menos. Então é melhor comprar um título pré-fixado em um cenário de baixa da Selic do que comprar um título pré-fixado em um cenário de alta. Por isso que o melhor momento nos últimos anos para se comprar um título pré-fixado foi quando a Selic estava em 14,25% ao ano. E para provar meu ponto, essas eram as taxas ofertadas em 2016 para os títulos do Tesouro Prefixado com vencimento em janeiro de 2023. Enquanto a Selic estava em 14,25%, o Tesouro Prefixado chegou a ser vendido com taxa de 16,65% ao ano, e esse título ainda nem venceu. Então a pessoa que comprou essa LTN em 2016
deve estar bastante tranquila hoje em dia, porque ela tem uma rentabilidade maior do que a maioria dos investidores sem ter que correr nem metade do risco que eles correm. Já nos próximos meses, o melhor momento para se adquirir um título pré-fixado será quando a Selic estiver estável, prestes a entrar em um novo ciclo de baixa, mas hoje não temos como saber quando será esse novo ciclo. A chave para o investidor ter sucesso aqui é saber analisar o cenário político e econômico tanto do Brasil quanto do mundo, para que então ele possa tomar a melhor decisão possível. Claro que até aqui eu só falei sobre retorno bruto, mas se descontarmos a inflação, nós temos o retorno real. Em um cenário de inflação instável, talvez comprar um título pré-fixado não seja uma boa ideia, porque você trava sua rentabilidade bruta. Por exemplo, hoje o pré-fixado pode ser comprado a 9,15% ao ano de rentabilidade bruta. Já a inflação está por volta de 8%, então você tem um retorno real positivo, você realmente ganha dinheiro com a operação, porque o seu retorno nominal é maior do que a inflação. Só que se daqui a um mês a inflação subir para 10%, então aquele seu título não é mais interessante, porque ele tem uma rentabilidade travada em 9,15% e está abaixo da inflação. Nessa situação, você tem uma rentabilidade real negativa, você tem uma perda do poder de compra e o seu dinheiro vale menos. Tendo isso em mente, é importante também mencionar que existem alguns títulos de renda fixa atrelados à inflação. Para se proteger da inflação, você pode investir em um título de renda fixa que pague uma taxa fixa mais o IPCA ou uma taxa fixa mais o IGPM, por exemplo. Na imagem eu trouxe um print do site do Tesouro Direto mostrando como estão hoje os títulos atrelados à inflação. O primeiro, por exemplo, tem uma rentabilidade bruta de 4,23% mais o IPCA do período. Se o IPCA for de 10%, então o título terá uma rentabilidade bruta de 14,23% ao ano. Com relação à janela de oportunidades, esses títulos também se comportam de maneira diferente aos outros dois. Mais fácil do que falar é mostrar. Então veja esse gráfico do Tesouro IPCA com vencimento em 2045. Nesse primeiro gráfico eu trouxe a variação do preço unitário do título, e na segunda imagem é a variação da taxa, que é aquela taxa fixa que vai render somada ao IPCA. Perceba que quando o preço aumenta, a taxa diminui e vice-versa. Todos os títulos do Tesouro Direto têm essa mesma relação e inversamente proporcional. Não é um comportamento exclusivo do Tesouro IPCA. Continuando a análise, perceba também que os dois gráficos parecem mais de renda variável do que de renda fixa. E realmente existe essa correlação entre os títulos do Tesouro IPCA com a Bolsa de Valores. Mais especificamente, existe uma correlação clara entre os títulos do Tesouro IPCA longos e o IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários, como você pode ver na imagem. Isso significa que as melhores taxas serão encontradas em momentos de maiores baixas do IFIX, ou seja, em momentos onde o mercado está pessimista, como foi em março de 2020. Já as piores taxas serão encontradas quando o mercado está altamente eufórico, como era em novembro de 2019, pouco antes de começar a crise. Eu acabei estendendo um pouco demais este vídeo e até deixando mais complexo do que eu queria, mas eu tenho certeza que você vai tirar bons ensinamentos deste vídeo, da mesma forma que eu tirei bons ensinamentos no momento que eu busquei estes dados para trazer para cá. E você não precisa acreditar em mim, acredite apenas nos números e gráficos que eu trouxe. Então por hoje é só e nos vemos na próxima.